Então, com base no que eu falei para vocês, a curva PV, ela apresenta pontos de inflexão. Então, o que são os pontos de inflexão? É onde ela muda a trajetória. Então, ela tá vindo aqui na INS, de repente ela inclina, de repente ela desce, tá? Então, quando ela tá vindo aqui, né? Tô vindo aqui, inclinei, de repente tombei. Né? Ela faz tipo um Z de zorro, né? De baixo pra cima, assim, faz tchum, 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 tá? Então, o que acontece? Quando ela tá vindo aqui embaixo, ela tá vindo mais deitada. Por que ela tá vindo deitada? Porque aqui o pulmão tá fechado. Então, eu tô numa zona de pulmão fechado. Eu tô aumentando a pressão, tá? Eu tô começando a abrir o alvéolo, mas não tá entrando ar ainda. Então, eu tenho grande variação de pressão para pouca variação de volume. Por isso que ela fica deitada. De repente, os alvéolos abrem. Aí ela sobe, né? Então, no início da inspiração, ela tá mais perto do horizontal. Eu tô variando bastante a pressão, pouca variação de volume. De repente, os alvéolos abrem. Pá, aí ela inclina. Por quê? Conforme agora eu aumento pressão, eu ganho volume, ganho volume, ganho volume. Até que chega no momento que ela deita de novo lá em cima. Por que ela deita? Porque os alvéolos já estão na sua capacidade máxima. Então, eu jogo pressão, jogo pressão, jogo pressão. Eu não tô ganhando volume. Eu simplesmente estou esgarçando o tecido, hiperdistendendo, tá? E aí, se a gente traçar os pontos que definem isso, você vai ver que aí embaixo tem um círculo vermelho, que é chamado de ponto de inflexão inferior, que é o ponto crítico de abertura alveolar. Então, estava fechado, quando chegou nesse ponto que a curva mudou a direção, foi onde abriu o alvéolo. Aí, ela vai, legal, 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 até chegar lá no ponto amarelo, onde ela deita de novo, que é o ponto de inflexão superior, que é o ponto crítico de distensão alveolar. Ou seja, o ideal é que eu mantenha o paciente entre o ponto vermelho e o ponto amarelo. Porque eu não quero que os alvéolos colapsem, mas eu também não quero que os alvéolos hiperdistendam. E se eu ficar nessa zona aí, eu tô numa zona de segurança, que eu não tô causando nenhum dos dois tipos de trauma, tá? Mas aí eu abri tudo, né? Eu tô lá em cima, eu abri tudo, eu tava já começando a hiperdistender o pulmão, então eu abri ele todo. E aí ele volta, só que ele volta numa curva totalmente diferente, que é essa de cima. E ela vai vindo, legal, a esterese tá bacana, né? Tá preservando, preservando, preservando. De repente ela faz assim, e despenca. Então, esse ponto verde que vocês estão vendo aí é o ponto de inflexão expiratório. Ou seja, é o ponto onde eu começo a ter perda de recrutamento, tá? Então, encheu, o pulmão tá abertão, eu consigo ir diminuindo ele, né? Mas depois desse ponto, os alvéolos começam a fechar tudo de novo. Agora, o que é interessante, que a gente chama de otimizar a PIP. O que é otimizar a PIP? Eu aproveitar essa pressão de uma forma melhor, que seria como? Com mais volume, com volume melhor. Então, vejam aqui, ó, que eu fiz essa setinha vermelha para baixo, né? Que é aqui, por exemplo, a PIP que eu escolhi. Tá vendo? Eu escolhi esse valor de PIP nessa seta. Vejam que durante a inspiração, na curva de inspiração, ela tem uma pior complacência, porque o volume obtido para essa pressão é muito menor do que o volume obtido para esta mesma pressão durante a curva decremental. Então, curva incremental é a subida, é a inspiração. Curva decremental é a descida, é a expiração. Então, durante a curva decremental, eu aproveito melhor os valores de pressão, PIP, tá? Por que eu aproveito melhor? Porque tem o fenômeno na esterese e a complacência para mesmo valor de pressão na curva decremental é melhor.